Bom dia, me chamo Sidneia, faço parte da equipe de Desiana Cerqueira dos Santos, Mainara Ribeiro Cardoso, Shelda Bastos Cosme, eu e Vanessa Nascimento do Carmo. Irei apresentar para vocês a cartilha Desmistificando a Bioquímica Clínica. Foi uma cartilha apresentada à disciplina de Bioquímica Clínica em todo momento e, através da bioquímica, é possível se obter respostas. A cartilha tem como público-alvo a sociedade em geral, permitindo que todos tenham acesso e, de forma clara, possam esclarecer mitos que já caminham há gerações. Assim, os estudantes do 6º semestre de farmácia da Faculdade UNEF de Feira de Santana, sob orientação do docente Walker Nonato, durante as aulas da disciplina, foi possível criar a cartilha Desmistificando a Bioquímica Clínica, abordando mitos e casos clínicos sobre assuntos variados, como carboidratos, lipídios e infarto. Cada mito vem acompanhado da explicação bioquímica, trazendo a verdade por trás do mito, e cada caso clínico é acompanhado pela resolução do mesmo. Foram feitos 7 casos clínicos e 8 mitos. Vou apresentar para vocês os mitos e no final eu vou mostrar o resultado de como ficou a nossa cartilha. E aí, vamos desmistificar? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ao todo, criamos 8 mitos durante as aulas de bioquímica clínica, sob orientação do professor. Exemplo 1. Comer doce e em seguida beber água causa diabetes? Mito. Isso é um mito que a gente já escuta há muito tempo, a nossa avó fala, a nossa mãe fala, e hoje a gente vem mostrar para vocês que isso é um mito e que não é verdade. Por que é um mito? A ingestão de água após comer doces não causa diabetes. A diabetes é uma doença ocasionada pela má absorção ou produção insuficiente de insulina, que é o hormônio que regula a glicose. O que na verdade pode ser um fator de risco para o surgimento da diabetes é o consumo de alimentos com alto índice glicêmico por longos períodos, pois isso gera resistência à insulina. O consumo exacerbado de açúcar está associado à elevação do peso. Quando há muito açúcar no corpo, o fígado, que é o órgão responsável por armazenar a substância, fica com a glicose em excesso. Assim é transformado em ácido graxo e enviado para a corrente sanguínea. Após isso, os ácidos graxos são enviados para outras partes do corpo e são armazenados em forma de gordura em regiões como barriga e bumbum. Então, comer muito doce aumenta a gordura corporal, que é um fator de risco para desenvolver a diabetes. Mas, no entanto, comer doce e beber água logo após não causa diabetes. O que causa são os fatores de risco associados ao elevado consumo glicêmico por longo período. Exemplo 2. Comer doce dá verme? Mito. As doenças parasitárias não são ocasionadas pelo consumo de açúcar. No entanto, o consumo de carboidratos fornece energia ao parasita, o que favorece o seu crescimento e sua replicação. Exemplo 3. Colesterol alto só acontece na fase adulta. Há um mito. Em qualquer fase da vida pode acontecer o descontrole do nível de colesterol, podendo acometer tanto crianças e até mesmo bebê. A alimentação é o principal fator para esse quadro, quando rica em gordura. Então, o colesterol hoje está associado à má alimentação. Uma pessoa que tem o controle da sua alimentação, que faça exercício físico e que tem essa regulação, a probabilidade de ter colesterol é muito pouca. Porém, o colesterol existem casos de bebês que já podem até nascer com essa condição. Exemplo 4. Colesterol alto está associado somente a pessoas obesas. Isso é uma coisa que a gente escuta muito. A pessoa que é obesa, ela tem sim condição de desenvolver o colesterol. E é sim um fator de risco para isso, porém não é. A nossa explicação, apenas o fator de sobrepeso não é suficiente para determinar o nível de colesterol. Uma pessoa que esteja dentro dos níveis de IMC considerado bons e que tenha hábitos pouco saudáveis tem tanto risco de ter colesterol quanto uma pessoa obesa. Então, a gente vem aqui desmistificar mais um mito. Exemplo 5. É de extrema importância a realização dos exames para a determinação do infarto agudo do miocárdio após os primeiros sintomas para a confirmação ou exclusão da patologia.
É um mito. A atividade das enzimas marcadoras de infarto não aumenta de imediato após a ocorrência do infarto. No caso da troponina, começa a aumentar de 2 a 4 horas após a necrose miocárdica, e os níveis de CK-MB aumentam de 4 a 6 horas e atingem o pico máximo em torno de 18 horas e só começa a normalizar após o período de 48 horas. Ou seja, se uma pessoa ela tá ali e ela tem os primeiros sintomas de infarto e vai até o hospital, se você teve esses sintomas por volta do meio-dia e você chega no hospital 1 hora da tarde e você vai fazer o exame, vai dar negativo, porque essa enzima ela não teve ainda o aumento dela. Mas aí, por dar negativo, você vai excluir a patologia? Não. É necessário que você aguarde que essa enzima tenha o crescimento, ou seja, é necessário que aguarde pelo menos 4 horas, 5, 6 horas, para se fazer o exame de troponina. A troponina, aí sim, depois desse tempo, ela vai dar positivo. E após fazer o exame de troponina, é necessário medir o crescimento da CK-MB, porque ela vai crescer, ao longo do prazo, quanto maior for o tempo, ela vai crescendo. E ela só vai começar a se normalizar após 48 horas. Então, se a pessoa infartou hoje meio-dia e fizer o exame amanhã meio-dia, vai dar positivo e ela vai dar bem maior do que se ela fizer hoje, tiver um infarto hoje meio-dia e fizer o exame hoje 6 horas da tarde. Exemplo 6. Apenas pessoas obesas infartam. Mito. A obesidade é sim um fator de risco para o infarto, porém não é o único fator de risco. Quanto menos fatores de risco, menor a possibilidade de um infarto ocorrer. O infarto hoje está relacionado a N coisas. Ele pode ser, inclusive, de uma pessoa que não tenha nenhuma dessas condições, mas a obesidade, colesterol, a falta de qualquer atividade física, o sedentarismo, e de repente a pessoa começa a praticar demais, o exercício físico pode também ser fatores de risco. Exemplo 7. Caminhadas são maléficas para o coração. Mito. Atividades físicas realizadas de forma moderada são benéficas para o coração, com o devido acompanhamento e sem sobrecarregar o próprio limite. Ou seja, uma pessoa que não faz nenhum exercício físico hoje, é totalmente sedentária e vai vai começar a fazer exercício físico, ela não pode iniciar de fato logo correndo. Tem que haver um preparamento e aos poucos, além do que, tem que saber o seu próprio limite, tem que saber se você aguenta isso, tem que saber se o seu corpo está preparado. E tudo isso associado ao acompanhamento médico e uma boa alimentação. Exemplo 8. Infartos sempre causam dores no peito. Mito. É um quadro muito comum a dor no peito, queimação e pontadas. Porém, há casos em que o infarto pode causar apenas dores menos comuns, como a dor na região do estômago e dor nas costas. E o infarto ele não vem te avisando que ele vai acontecer. Ele acontece. Pode ser que você tenha alguns sintomas algum tempinho antes, horas antes, mas nem sempre isso é característico. Pode ser que simplesmente você acorde bem e à tarde você infarte. Então, você conhecer, você saber como está a sua saúde e ter um acompanhamento correto e fazer as medidas preventivas é a melhor. Aqui está o resultado de como ficou a nossa cartilha para apresentação e distribuição. Aqui são todos os exemplos que eu já falei com vocês agora há pouco. Eu só vou mostrar que eles estão todos aqui. A gente fez uma cartilha bem dinâmica, bem colorida, para que possa atrair a atenção do nosso público, né? Então, a gente colocou aqui, vamos desmistificar a bioquímica clínica, que dá a entender que todos esses mitos estão relacionados à bioquímica clínica e que é de fundamental importância essa matéria no dia a dia. E aqui tem os exemplos. Comer doce e beber água causa diabetes, seguido da explicação. Comer doce dá verme. Colesterol alto só acontece na fase adulta. Colesterol alto está associado somente a pessoas obesas. É de extrema importância a realização dos exames para a determinação do infarto agudo do miocárdio após os primeiros sintomas para a confirmação e exclusão da patologia. Caminhadas são maléficas para o coração. Infartos sempre causam dores no peito. Apenas pessoas obesas infartam. E aqui está a frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, de Albert Einstein. E logo em seguida a apresentação
da equipe que fez, da matéria, do professor e da faculdade. Então, esse foi o nosso resultado da nossa cartilha. Agora vamos discutir, vai ser uma discussão sobre os casos clínicos, certo? Que são 7 casos clínicos. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, Nelson Mandela. Primeiro caso clínico, que é um exemplo de carboidratos. Paciente diabético e insulino dependente informa em consulta médica adesão à dieta e injeção de insulina prescrita. Apresenta glicose em 106 mg por dl. No entanto, a HbA1c está em 12%, sendo que os valores normais seriam de 4 a 7%. O paciente não apresenta glicosúria e nem corpos cetônicos na urina. Comente. Primeiro, ele traz aqui um exame que é o HbA1c. O que é isso? É a dosagem da hemoglobina glicada, que é o nome, também chamada de hemoglobina glicosilada. É um exame de sangue muito utilizado para o acompanhamento dos pacientes diabéticos, por ele ser uma forma eficaz de avaliar os níveis médios da glicose sanguínea nos últimos 2 ou 3 meses. A hemoglobina é uma proteína presente em todas as hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio na circulação sanguínea. Então, assim, nos pacientes com diabetes, principalmente naqueles mal controlados que apresentam glicemia persistente elevada, o excesso de glicose acaba por facilitar a ocorrência de um processo chamado glicação da hemoglobina, que nada mais é do que a ligação das moléculas de glicose à hemoglobina circulante, formando um complexo que é chamado de hemoglobina glicada. Então, esse exame ele vai justamente fazer essa análise dessa hemoglobina glicada. Agora, ao comentário desse caso. A quantidade de glicose ligada à hemoglobina é diretamente proporcional à concentração média de glicose no sangue. Níveis acima de hemoglobina maior do que 7% indicam complicações crônicas. Pode ser observado que o paciente não está atingindo o controle glicêmico, não obteve adesão ao tratamento e no tratamento terapêutico está inadequado. Então, os valores de referências para essa proteína é de 4 a 5,6 é um resultado normal. Entre 5,7 a 6,4 é um resultado anormal, que pode indicar pré-diabetes. Tem um risco do paciente desenvolver diabetes. A gente viu que deu 12%. O resultado de 12% está na escala de acima de 8%, que é um resultado anormal, que indica diabetes mal controlada. Caso clínico 2, que também é um exemplo de carboidrato. M.R., de 16 anos, é dirigido ao pronto-socorro com sintomas de confusão, hálito de acetona, língua e pele secas e desidratação, e também é verificada leve hiperventilação. Sua glicose apresenta resultado de 320 mg por dl, pH sanguíneo de 7,1 e foram encontradas cetonas na urina. Qual seria o provável diagnóstico? Cetoacidose diabética. Principal complicação do diabetes tipo 1 é uma condição hiperglicêmica séria e potencialmente fatal. Logo, o quadro poderia ser caracterizado por hiperglicemia, cetonuria e acidose metabólica. Então, a cetoacidose aqui, esse paciente foi diagnosticado com cetoacidose diabética, que já foi explicado o que é. E a cetoacidose diabética ocorre mais comumente em pacientes com diabetes do tipo 1, como foi comentado, mas também pode ocorrer em pacientes com diabetes tipo 2. É um tipo de emergência médica e acontece quando os níveis de açúcar no sangue do paciente encontram-se muito altos e estão acompanhados do aumento da quantidade dessas cetonas. O que seriam essas cetonas? O primeiro passo para que uma pessoa com diabetes entre em cetoacidose é a falta de insulina em seu organismo. A insulina é responsável por fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea entre nas células do nosso corpo e gere energia. Quando há falta da insulina, duas situações podem ocorrer. O nível de açúcar no sangue vai aumentando e as células sofrem com a falta de energia. Para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para gerar energia. Só que nesse processo, o corpo usa a gordura como energia, formam-se justamente as cetonas. Então, as cetonas são substâncias que vão desequilibrar o pH do sangue, ou seja, vão causar um desequilíbrio na composição sanguínea, que se não for tratado, pode levar até o coma e até mesmo a morte. Exemplo 3. Carboidratos também. Paciente M.S.S, sexo masculino, 43 anos, vai à unidade de saúde para realizar uma consulta após apresentar vertigem, cansaço, dores de cabeça, mal-estar e xerotomia. Ele relatou ter uma alimentação rica em carboidratos
etilista, tabagista e demonstrou histórico familiar de problemas cardiovasculares. Mãe hipertensa. No exame físico, apresentou abdômen flácido, com fígado e baço não palpáveis. Após consulta, o médico solicitou outros exames que apresentaram os seguintes resultados: pressão alta 16/10, FC 68 bpm, glicose sanguínea 230 mg por dl, hemoglobina glicada, que foi aquele que eu expliquei agora há pouco, 9%, colesterol total 236 mg, LDL 170 mg, HDL 30 mg, triglicérides 310 mg, creatinina sérica 2 mg, ureia 96, hemograma com todos os valores dentro do referencial. Diagnóstico. Através dos exames realizados, foi possível observar, além das características clínicas, alterações significativas em todos os indicadores dos exames laboratoriais, como glicose sanguínea e hemoglobina glicada elevada, sugerindo diabetes. O perfil lipídico, com colesterol total, LDL e triglicérides elevadas, além do HDL abaixo do valor ideal, sugerindo dislipidemia. E, por fim, é notório a elevação da pressão arterial. Sendo assim, o paciente apresenta um diagnóstico sugestivo para síndrome metabólica com hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, que, de acordo com os valores de referência, apresenta uma hiperlipidemia mista. Além desses fatores, o paciente também apresenta insuficiência renal, indicada pela dosagem da creatinina, 2 mg por dl, e ureia 96 mg por dl, que pode ter sido originada da associação da diabetes com a hipertensão. Mais um caso clínico, agora com exemplo de lipídios. Mulher de 55 anos, 73 kg, 1,65 m de altura, apresenta índice de massa corporal, IMC, 26,8, que é um índice que a gente faz o cálculo em cima do peso da pessoa e da altura. Procurou atendimento médico ao sentir desconfortos diários, como cansaço, falta de ar, dor de cabeça e palpitações no peito. Ao ser questionada sobre os hábitos de vida e alimentação, a mesma informou não ser praticante de atividade física, além de não ter uma boa alimentação. O médico então solicitou exames de sangue para saber os níveis de colesterol e triglicérides. Os resultados foram HDL colesterol de 100 mg por dl, LDL colesterol de 165 mg por dl, VLDL colesterol 50 mg por dl e colesterol total 240 mg por dl. Esses são os exames característicos que os médicos solicitam para saber os níveis de colesterol, que tem o chamado colesterol bom, chamado colesterol ruim e o colesterol total. Hoje a gente sabe que não existe colesterol bom nem colesterol ruim. A gente necessita de todos eles no nosso corpo. Apenas a gente tem que ter o controle deles. Diagnóstico. Através dos exames é possível diagnosticar a paciente com colesterol alto. A lipoproteína LDL tem valor de referência desejável abaixo de 100 mg. E no nosso exame, a gente viu que essa proteína ela deu 165. O VLDL tem seu valor de referência normal até 30 mg e deu 50. Valores elevados de VLDL e LDL aumentam o risco da formação de placas de ateroma e entupimento dos vasos sanguíneos, que são fatores de riscos para o infarto, AVC e pressão alta. Em contrapartida, quanto maior for o nível de HDL, que tem referência maior que 40, menor será o risco para contrair doenças cardiovasculares. A gente está vendo que o HDL dela deu 100 mg por dl. Então, ela teria um menor risco para contrair. Um bom nível de colesterol total é de até 190 mg, porém o dela deu 240. Então, é uma análise total. Assim, essa paciente ela tem um grande risco e ela está sim diagnosticada com colesterol. O IMC foi de 26,8 kg por metro cúbico, que demonstra que a paciente está acima do peso. Quanto maior o IMC, maior a quantidade de gordura acumulada no corpo. A paciente foi orientada a fazer exercícios físicos, e se alimentar com frutas, verduras e realizar acompanhamento médico e nutricional até que ocorra a regularização dos níveis de enzimas. Mais uma vez, esse acompanhamento ele tem que ser, sim, por profissionais de saúde, porque tem que se haver exames, tem que se haver acompanhamento para saber se ela está conseguindo atingir certinho ou se vai ter a necessidade de entrar com alguma medicação para acelerar esse processo. Caso clínico 5, exemplo de infarto.
homem de 40 anos, hipertensivo, dá entrada na emergência do hospital às 6h30 da manhã, relatando sentir dor aguda no peito, irradiando para o braço esquerdo, apresentando também sintomas como sudorese, fraqueza e tontura. Quando questionado pela equipe médica, o paciente informou que o primeiro pico de dor foi após uma corrida matinal, às 6 horas da manhã, exercício que não faz parte da rotina do mesmo. Ele simplesmente foi fazer nesse dia. Foi realizados os exames de troponina qualitativa, que deu negativo. Sendo assim, o paciente foi liberado pela equipe médica. Após 3 horas, o paciente retornou com os mesmos sintomas. Qual o procedimento a ser adotado? Então, isso eu já até falei quando eu falei dos mitos, mas eu vou discutir aqui de novo. A troponina qualitativa deu negativa, pois o exame foi realizado após 30 minutos de sintomas. Essa proteína ela só se apresenta como positiva após 4 horas. Sendo assim, a conduta correta seria manter o paciente em observação até completar pelo menos 4 a 6 horas dos primeiros sintomas. E depois, sim, fazer esse exame de troponina. Por que ele deu negativo? Porque a troponina ainda não tinha crescido no organismo. Então, a conduta foi errada. Esse paciente não deveria ter sido liberado. Esse paciente deveria ter ficado lá, feito a realização dessa troponina após de 4 a 6 horas e logo após realizar a curva da enzima CKMB a cada 3 horas, porque ela vai crescendo significativamente com o decorrer do tempo. E ela vai ter seu pico após 18 horas do primeiro sintoma de dor. Então, sendo assim, quando o paciente tem esse risco de infarto, você tem que saber exatamente que horas são os sintomas para depois de 4 a 6 horas realizar a medição da troponina e da enzima CKMB. Caso clínico 6, também um exemplo de infarto. Paciente do sexo masculino, 67 anos, negro, aposentado, brasileiro natural de Feira de Santana, obeso, hipertenso e diabético, diabetes tipo 2. Deu entrada no serviço hospitalar de emergência com queixa de dor forte e recorrente no peito há cerca de 2 horas de duração. O paciente ainda relata que apresenta palpitações, náuseas e tonturas. Quais testes laboratoriais seriam necessários a fim de possível diagnóstico? A primeira conduta seria a realização da dosagem das isoenzimas, como creatinina quinase e lactato desidrogenase, testes específicos para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, visto que o paciente apresenta um dos sintomas que discorre tal patologia. Porém, as isoenzimas, durante o período de 2 horas, duração que o paciente começa a apresentar os sintomas, ainda não atingiu os níveis elevados de consulta, como eu falei agora há pouco. Tem que se aguardar ela ter esse aumento para fazer a medição. Mesmo que o indivíduo já esteja no quadro clínico de infarto, ela não vai dar positiva. Então, é necessária a espera de 4 a 6 horas para a realização desse teste, para, se der positivo a qualitativa da troponina, aí sim começar a fazer a curva. Após a realização dos testes laboratoriais citados acima, os exames apresentaram um aumento das enzimas creatinina quinase, o que explicaria tal evento. O aumento da CK total ocorre devido ao aumento da CKM, sendo a mesma característica do miocárdico. Logo, o aumento no sangue explicaria um episódio de lesão das células cardíacas. Então, quando a gente fala em infarto, é sempre a mesma coisa. Tem que se aguardar o crescimento para depois fazer a medição e assim ter um diagnóstico correto. Agora eu vou falar aqui com vocês sobre um caso clínico de síndrome plurimetabólica. Em seguida, eu vou trazer algumas curiosidades sobre essa síndrome, que é um conjunto de condições que aumentam o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes. A síndrome metabólica ela inclui hipertensão arterial, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura e níveis de colesterol anormal. Ou seja, o que é a síndrome? A síndrome é um conjunto de condições. FCP, 39 anos, masculino, procurou um cardiologista, pois, durante exames de rotina, apresentou níveis elevados de triglicérides. Refere ter boa saúde, nega tabagismo e etilismo, mas é sedentário. Ao exame físico, o que chama a atenção é a sua pressão arterial, de 14/9, e a circunferência abdominal de 104 centímetros. Peso 92,5 kg, altura 1,63 e MC de 34,82, circunferência abdominal de 99,8, exames laboratoriais. A glicemia deu 125 mg, o colesterol total 208, HDL 37, LDL 80 e triglicérides 270. A gente já vê aí que tem condições bem anormais, mas vamos lá. Um paciente com pressão
arterial maior que 13/8, níveis glicêmicos maiores que 100, circunferência maior que 102, HDL baixo, menor que 40, triglicérides elevados, maior que 150. O que favorece a hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e hipertrigliceridemia, respectivamente. Contribui para a complicação cardiovascular, favorecendo uma síndrome plurimetabólica. Para a melhora do quadro, é necessário mudança de hábitos alimentares, atividade física, além de tratamento medicamentoso para hipertensão, diabéticos e hipertrigliceridemia. Isso tudo tem que ser acompanhado por um médico, porque a gente já viu que essas condições, elas favorecem. E esse paciente, se ele continuar dessa forma, ele pode desenvolver outras condições mais graves e acabar tendo complicações que podem ser, inclusive, irreversíveis a longo prazo. Agora, falando um pouquinho sobre a síndrome plurimetabólica, o que é? Ela é um conjunto de doenças cuja base é a resistência da insulina. Observação: nem todo paciente obeso tem a síndrome metabólica, mas a grande maioria dos pacientes com a síndrome metabólica está acima do peso. Como eu falei, ela vem ser um conjunto de ações, porque ela inclui hipertensão, ela inclui excesso de gordura, então ela aumenta a condição de que uma pessoa possa ter um ataque cardíaco, mas a gente tem que desassociar que toda pessoa que tem a síndrome, ela é obesa. Como saber se tem uma síndrome? Segundo os critérios brasileiros, a síndrome plurimetabólica ocorre quando estão presentes 3 dos 5 critérios abaixo. Obesidade central, que é a circunferência da cintura superior a 88 cm na mulher e 102 cm no homem. Hipertensão arterial é a pressão arterial sistólica de 130 ou pressão arterial diastólica de 85. Quando a gente faz a medição, a gente faz a sistólica pela diastólica. A glicemia alterada, glicemia de 110 mg ou diagnóstico de diabetes, e triglicéridos de 150 mg, HDL colesterol é 40 mg e em homens 150 mg em mulheres. Quando a pessoa tem a síndrome metabólica, o que fazer? É fundamental que seja adotado um estilo de vida saudável, evitando fumo, realização de atividades físicas e perder peso. Em alguns casos, o uso de medicação se faz fundamental, outros nem tanto. Então, tem que se fazer os exames, tem um acompanhamento médico para se saber exatamente qual a condição da pessoa. Às vezes, simplesmente mudar a alimentação ou realizar um exercício físico já resolve. Outras vezes, tem que se entrar com medicação e ter um acompanhamento mais preciso. Um endocrinologista pode avaliar e orientar o seu caso especificadamente, além do que um nutricionista pode entrar também no auxílio à alimentação e num acompanhamento de exercício físico. Aqui está uma imagem que representa um pouco do que é a síndrome metabólica, que é o conjunto dessas patologias, certo? Que podem ter 3 dessas e ter a síndrome metabólica. Aqui está uma referência que foi utilizada para leitura, para conhecimento e para desenvolvimento do trabalho, que foi o livro Bioquímica como sinônimo de ensino, pesquisa e extensão, relato de experiência, da Manuela Alves Cavalcante, certo? E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês gostem e que tenha ficado claro.